Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos nós. Vamos iniciar o estudo nessa manhã. Nós vamos estudar a lição número 36. Mas antes de iniciarmos, vamos orar, pedindo a direção de Deus, para que Ele possa nos conduzir no estudo dessa manhã. Então, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de desfrutar, também pelo privilégio de, como igreja, podermos nos reunir para poder estudar a Sua Palavra, para poder te cultuar. Sabemos que isso é um privilégio. Também queremos te agradecer, ó Pai, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, físico e espiritual. Somos dependentes do Senhor, ó Pai, em todas as questões materiais, questões físicas, e te pedimos, ó Deus, a direção nesse momento, para que o Senhor possa nos conduzir no estudo da Sua Palavra, para que desta forma possamos crescer como cristãos e poder com nossas vidas te honrar e glorificar cada vez mais. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, lição número 36, tá? Antes da gente entrar na lição, vamos fazer a leitura de dois textos. O primeiro se encontra em 1 Pedro 2, de 1 a 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Depois o outro, 1 Coríntios, 12, de 12 a 27. Mas o primeiro aí, sugeridos pelo autor, para servir como base para a nossa lição. 1 Pedro 2, aqui está sugerindo de 7 a 10, mas eu acho que vai ser bom a gente poder fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10, tá? Então vamos lá. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E também o texto de 1 Coríntios 12, de 12 a 27.
1 Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Então a lição de hoje, lição número 36, que tem como título Igreja, Povo de Deus, Corpo de Cristo. O objetivo dela é nos conscientizar da nossa posição em relação a Jesus e nossa posição em relação a nós mesmos, uns para com os outros. Algo importante porque nos conscientiza ou vai trazer uma ideia que talvez para nós seja muito diferente do ideal, que é a ideia de povo e de corpo que nós devemos ter, algo que talvez tenha se perdido ao longo do tempo. Então a lição vai tentar nos esclarecer com relação a isso. Eu espero que a gente possa compreender aqui a intenção do autor da revista, que é trazer um esclarecimento maior para nós a respeito do que é ser igreja. Nós possamos viver de forma coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina, tá? Na introdução da lição, eu escrevi algumas coisas aqui para a gente poder começar a refletir. Não vou fazer leitura aí seguindo o texto da introdução, mas vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi para a gente poder começar a refletir sobre o assunto, tá? E tá seguindo o roteiro da revista aí. Então, se qualquer coisa a gente volta para o texto aí para a gente poder fazer a leitura também. Então, a primeira coisa que o autor destaca aí é a respeito do que foi estudado na lição passada, né? Então, na lição passada, o professor nosso foi o pastor, ele tratou sobre o reino de Deus e a igreja. Sei quantos irmãos se lembram disso, o reino de Deus e a igreja. E uma coisa que para mim, pelo menos, ficou bem claro, é que a igreja não é reino de Deus, não é o reino de Deus, mas ela apenas faz parte deste reino, né, que abrange
toda a criação, tudo que existiu, existe e existirá. Então o reino de Deus é muito mais abrangente do que apenas a igreja. Todo o domínio do Senhor é o que compõe o seu reino, e a igreja, ela apenas faz parte desse reino, que abrange toda a criação. Tudo que existiu, existirá, e também sendo submissa ao nosso Deus. Então, esses foram alguns pontos que foram tratados na lição passada. Então nós estamos inseridos no reino de Deus, somos apenas uma parte dele, e somos submissas também ao nosso Deus, estamos sob o domínio dele, assim como toda a criação. A igreja, mas uma coisa importante, que nós temos que ter em mente, é que a igreja é a manifestação visível do reino de Deus. Nós sabemos que tudo, como diz o texto lá em Romanos, toda a criação manifesta a glória de Deus, mas a igreja em especial é a manifestação visível deste reino, E nós precisamos estar atentos a isso. Nós somos a manifestação visível desse reino. E alinhada com esta ideia de que a igreja é a manifestação do reino de Deus, está o fato de que o mundo que não pode ver a Cristo, pois Deus deste século cegou o entendimento delas, mas pode ver a igreja e a observa. O mundo não pode ver a Cristo, não pode reconhecer a Cristo, rejeita a Cristo, mas ele observa a igreja, que é visível, e ele está atento a nós, que somos parte da igreja. Então, algo importante. Então, por isso, a igreja, ela deve viver, impulsionada pelos valores e princípios do reino. Nós somos objeto, nós somos observados pelo mundo, e nós é que somos a manifestação desse reino. Então nós precisamos viver impulsionados pelos valores e princípios deste reino. Por isso é que nós devemos nos preocupar com o tipo de imagem que estamos passando para o mundo. Nós temos uma enorme responsabilidade. Nós somos representantes do reino de Deus nesse mundo. Então temos uma enorme responsabilidade. Então precisamos nos preocupar com a imagem que temos transmitido para as pessoas que estão aí fora. Então, estamos sendo reconhecidos como a verdadeira igreja? Uma pergunta para nós. O mundo, vocês acham que o mundo tem nos observado e olhado para nós e reconhecido em nós realmente verdadeiros representantes deste reino? Uma coisa que a gente pode observar, é que o diabo ele usa de todas as armas para trazer confusão para o mundo. Certamente essa confusão aí de cristianismo que existe com certeza para ofuscar a verdadeira igreja, para trazer confusão para o entendimento a respeito do que é a igreja por parte do mundo. A igreja seja como povo de Deus, seja como corpo de Cristo, está no mundo e atua no mundo, mas não pertence ao mundo. Então, seguindo a lição, vemos uma explicação do autor a respeito do que significa a expressão mundo, uma expressão que nós usamos muito, O mundo aí fora, age de tal forma, a igreja age de uma forma diferente. Então, o que significa essa separação? O que significa essa expressão para nós? Uma boa maneira de você compreender essa expressão, já eu vou explicar, mas antes vou fazer a leitura aqui do que o autor fala a respeito deste mundo. No segundo parágrafo aí, o autor diz o seguinte: a igreja, seja como povo de Deus, seja como corpo de Cristo, está no mundo e atua no mundo,
mas não pertence ao mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema mundano, uma ordem perversa e até um jeito de ser e de viver da sociedade que é governada pelo Deus deste século. É por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, até aí. Então, como eu disse aqui, existe uma maneira que você pode te ajudar a compreender, o que significa essa expressão, tá? Então, em relação ao mundo espiritual, como é que a gente pode compreender melhor essa questão de mundo, que a gente usa essa expressão tanto aqui no nosso meio, e salvos, crentes, separados. Então, qual que é a diferença? Como é que a gente pode compreender melhor isso, Então, em relação ao mundo espiritual, existem dois tipos de pessoa, As que fazem parte da igreja. Então, existem somente dois tipos de pessoas: as que fazem parte da igreja e as que não fazem parte da igreja, tá? As que são salvas e as que não são salvas. Então, não estou me referindo à denominação, mas à verdadeira igreja, conjunto dos salvos. Não estou dizendo, por exemplo, que os que são membros da Igreja Batista da Campanha são os que fazem parte da igreja. Igreja se refere ao conjunto dos salvos, daqueles que receberam a Cristo. Os que não fazem parte da igreja, então são dois tipos de pessoas: os que fazem parte da igreja e os que não fazem parte da igreja. São aqueles que compõem este mundo. Então, se está fora da igreja, são os que fazem parte deste mundo, que aqui nós nos referimos aqui tanto no nosso meio, O mundo são os que estão fora da igreja. Os que não fazem parte da igreja são aqueles que compõem este mundo, são aqueles que fazem parte de um sistema dirigido pelo Deus desse século. Todas as pessoas que não estão sob a autoridade de Cristo estão sob a influência do Deus deste século, que cegou o seu entendimento. Mesmo que ela negue isso, mesmo que ela possa apresentar um bom comportamento social, que muitos acreditam, baseado em seu comportamento, elas começam a se considerar como o suficiente para desenvolver um relacionamento com Deus. Então, mesmo que ela apresente um bom comportamento social e possa acreditar que tudo está bem com ela, ela está sendo dirigida pelo Deus desse século, mesmo que ela acredite que não, Dificilmente uma pessoa vai admitir que ela é dirigida pelo diabo. Ninguém vai admitir isso, Qualquer um que você perguntar aí, você vai dizer: você é dirigida pelo diabo ou por Deus? Ela não vai admitir que ela é dirigida pelo diabo, que ela age sob a influência do Deus desse século, como diz a palavra de Deus. Dificilmente ela vai admitir isso. A questão aqui é que a maneira do diabo dirigir este mundo é diferente da maneira como Cristo dirige a igreja. O diabo ele age de uma forma diferente, por questões que nós conhecemos também, Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Então, a maneira como ele age no mundo é diferente da maneira como Cristo age na igreja. E isso traz uma confusão para as pessoas que estão aí fora. Talvez essa seja uma maneira que justifica, o fato delas não acreditarem que elas são dirigidas pelo Deus desse século. A maneira como o diabo age, que é diferente da maneira que Cristo age com a sua igreja. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. O diabo age de forma diferente. Ele trabalha com questão de influência. Então ele age no mundo de uma forma diferente daquela que Cristo age.
Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Em relação ao diabo não é assim, né? Ele não tem essa presença física como Cristo tem, né? Ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Então ele age influenciando o mundo e utilizando de diversas estratégias para isso. Talvez isso traga uma confusão para as pessoas que estão aí fora, essa maneira diferente. Talvez eles acreditem que para ser dirigida pelo diabo tem que estar fazendo acordo com ele. Só vou ser dirigido pelo diabo, eu não fiz nenhum acordo com ele, como é que eu posso estar sendo dirigida por ele? Mas não é assim. Como eu disse, existem dois tipos de pessoas: ou você está sob a influência do diabo, ou você está sob a influência do Espírito Santo de Deus. Não existe neutralidade. E para estar sob a influência do diabo, você não precisa fazer acordo com ele. É só você não estar sob a influência do Espírito Santo. Você está sob a influência do Deus deste século. Isso talvez traga um pouco de confusão para as pessoas aí fora. Como é que eu posso estar sob a influência do diabo se eu nunca fiz nenhum acordo com ele? Mas está. É que você não fez acordo nenhum com Cristo. É por isso que você está sob a influência dele. Ele não age da mesma maneira que Cristo age, que o Espírito Santo de Deus age. É de uma forma diferente. Tá? Então vamos lá. O diabo age de uma forma diferente. Ele trabalha com influência. Ele bombardeia este mundo com tudo que ele pode para desviar o olhar de Cristo. Então, de que maneira? Oferecendo ao homem todos os prazeres deste mundo. É assim que ele age. Então, o objetivo dele é desviar o foco de Cristo, fazer com que você desvie esse foco. Oferecendo o que para você? Todos os prazeres deste mundo, tudo que a carne almeja. É dessa forma que ele age. E ele conhece muito bem o ser humano, né? E nós temos um exemplo da maneira como ele age. Inclusive ele tentou fazer isso com o próprio Jesus, né? Como ele tentou seduzir a Cristo. Da mesma forma. Como é que foi a tentação de Jesus no deserto? Como que o diabo se aproximou dele e o que ele ofereceu para Jesus para tentar fazer Jesus cair, né? Exatamente tudo aquilo que ele faz uso hoje, ainda faz uso hoje, oferecendo ao homem, né, todos os prazeres desse mundo. E vocês podem conferir isso aí no texto lá em Lucas, né? Lucas 4, de 1 a 13, a tentação de Jesus, né? A gente pode até fazer a leitura desse texto aí, Lucas 4, de 1 a 13. Então, de que maneira que o diabo age? Da mesma forma que ele tentou agir com Jesus Cristo. Exatamente da mesma forma. Então, as pessoas estão sob a influência do diabo, né, se sujeitando exatamente pelas mesmas coisas que ele tentou seduzir a Jesus. A gente pode ver no texto aí de Lucas 4, de 1 até o 13, que diz o seguinte: tentação de Jesus, né? Um episódio bem conhecido, mas vamos fazer a leitura para reforçar essa ideia na mente dos irmãos, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos deste mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar,
tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: aos anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então esse texto aqui, ele mostra para nós a maneira como o diabo age, sempre agiu e tem agido no mundo, buscando levar ao ser humano. A gente pode ver aqui, né, em especial ali quando ele diz a Jesus que pode dar a Jesus todo o poder sobre todas as coisas, porque ele foi dado, né, a ele foi dado o controle sobre tudo, né? Esse texto nos mostra a maneira como o diabo tem agido e ainda age nesse mundo, oferecendo ao ser humano toda essa questão material, que ele sabe, que ele conhece o ser humano, ele conhece a inclinação da carne, e é desta forma que ele age no mundo. Então a pessoa precisa compreender que ou ela está sob a influência do Espírito Santo, ou ela está sob a influência do diabo, e não existe uma outra opção. Não existe. O ser humano sempre está caminhando em uma direção, ou para a perdição ou para a salvação. E muita gente acredita que, pelo fato de não ter nunca feito nenhum acordo com o diabo, ela está isenta de qualquer situação, né? Mas não. Alguém quer participar? Mencionar alguma coisa? Não, né? Os irmãos estão conseguindo compreender? E o papel da igreja é o quê? Como representantes deste reino, levar ao mundo, né? Como o autor diz aí no último parágrafo, né, que o dever missional mais importante do povo de Deus é ser sal e luz e viver em esperança. Mas como ser sal e luz, né? O autor responde fazendo um retorno à doutrina da santificação. Então, como é que nós podemos ser sal e luz neste mundo em trevas, né? Fazendo um retorno à doutrina da santificação, cujo eixo é a separação para Deus, o Rei e a Igreja. Tá? Então esse é o papel da igreja, ser sal e luz nesse mundo. Nós é que somos os representantes deste reino aqui, os únicos, não existe outro. Então, pelo tamanho da responsabilidade que temos, nós precisamos, como o autor sugere aqui, fazer um retorno à doutrina da santificação. Não sei, o autor deve ter colocado essa afirmação aqui, né? Para que, por causa da condição que nós nos encontramos hoje, quão manchado está o cristianismo. Então a verdadeira igreja precisa se separar para Deus, se separar para o reino, tá? Pela tão grande missão que temos, pela enorme responsabilidade que temos. Então nós somos os representantes deste reino aqui. Então precisamos viver de acordo com essa enorme responsabilidade que temos, tá? E aí o autor, a gente está estudando, né, na introdução ainda, o foco, o autor diz o seguinte, né, no último parágrafo aí da primeira página: nosso foco neste estudo é a igreja, o povo de Deus e o corpo de Cristo. Esclarecemos nesse sentido que essas duas expressões são metáforas, que assinalam o que é a igreja. São metáforas utilizadas para quê? Essas figuras são utilizadas para quê? Elas assinalam o que é a igreja, a quem ela pertence e o compromisso que deve ter. Então esse é o objetivo
dessas duas expressões. O que elas nos ensinam, né? O que elas devem nos ensinar? O que é a igreja, a quem ela pertence e o compromisso que deve ter. Tá? O primeiro ponto, na página seguinte, aí, a ideia de igreja, o povo de Deus nas Escrituras. Vamos fazer a leitura deste ponto aí, iniciar a leitura, né? Para a gente compreender o que significa essa expressão aí. A ideia de igreja, o povo de Deus nas Escrituras. Então, a partir do que diz a Bíblia, a gente vai tentar compreender o que significa ser povo de Deus, tá? Então, durante décadas, olha o que o autor está dizendo aí a respeito do assunto. Durante décadas e séculos da história da igreja, a eclesiologia foi estudada e ensinada do ponto de vista operacional, sendo vinculada ao cotidiano eclesial e ministerial, bem como os aspectos organizacionais da instituição igreja. Então, os irmãos concordam com isso? Quando você olha para a igreja, ou quando alguém olha para a igreja, o que ela enxerga? O que ela enxerga? Isso é que é importante, tá? Então, a partir dessa ideia aí, nós vamos tentar compreender melhor o que deveria significar para nós ser povo de Deus, porque eu acho que isso está um pouco perdido, assim como o autor disse aí, né? Que durante décadas e séculos da história, a igreja foi estudada, a eclesiologia foi estudada mais do ponto de vista operacional, organizacional. Tá? Com isso, a noção bíblico-teológica da igreja deixou de ser enfatizada, relegando a ideia de povo de Deus em plano secundário. Então vamos parar aqui para a gente tentar entender o que o autor está querendo dizer aí. Então eu acho que é uma maneira boa da gente compreender o que o autor está querendo dizer, e é o seguinte: quando você olha para a igreja, ou quando qualquer outra pessoa olha para a igreja, o que realmente ela enxerga, o que realmente você enxerga? Eu acho que não tem ninguém aqui que não olhe para a igreja e vincule a igreja a esta estrutura organizada que nós temos hoje. Então, quando você pensa em igreja, eu creio que a maioria deve pensar, a primeira coisa, em denominação, né? Em denominação, né? Exemplo, a Igreja Batista. Então, o que é a Igreja Batista? Como nós enxergamos e como as pessoas enxergam. E eu não tenho dúvida que todos nós temos uma tendência a enxergar na igreja mais uma estrutura organizacional, como o autor menciona aqui, a instituição. Nós costumamos relacionar a igreja a templo, a denominação, a essa estrutura hierárquica que existe na igreja. Não é assim? Não é assim que a gente costuma enxergar? Talvez a maioria não, com certeza a maioria não. Mas eu acho que a maioria, principalmente os que estão fora, enxergam assim a igreja como uma estrutura, né? E como o autor mencionou aqui, isso foi resultado de décadas e séculos de uma forma equivocada em que a igreja se desenvolveu, uma forma equivocada, né? E isso afeta o nosso comportamento, isso afeta o nosso papel. A partir do momento que a gente enxerga a igreja somente como isso aqui, como essa estrutura organizada, isso com certeza afeta o nosso papel como cristão. Por quê?
porque nós vamos nos prendendo cada vez mais a esse modelo de igreja, a essa estrutura. Então, como o autor menciona aqui, né? Deixa eu ver se está aqui mesmo. Que nós, como igreja, estamos muito focados no imperativo da prática sobre reflexão teológica. Os irmãos concordam com isso? Então, por causa dessa estrutura, nós estamos muito focados nesse imperativo de reflexão teológica, no aprendizado da palavra de Deus, e temos deixado a questão prática de lado, porque para nós, o nosso entendimento equivocado de igreja é isso aqui, essa concentração de 90% ou mais até dos nossos esforços nesse modelo, né? Que é de reflexão, de estudo. Sabemos o que precisamos fazer, no entanto, pelo menos na minha visão, a prática fica muito menor. O nosso papel como cristão fica muito menor do que o que nós fazemos aqui. Essa concentração que nós temos de força somente na questão organizacional da igreja. Os irmãos concordam comigo? Os irmãos não concordam que, para nós, talvez, né, a visão de igreja esteja distorcida do que deve ser a igreja? Essa maneira como nos reunimos, como nos organizamos, nos satisfaz quase que completamente, enquanto que o trabalho que tem que ser feito para fora, ele tem muitas vezes, ao longo do tempo, tem sido esquecido. Então, o que é atuar como cristão? É isso que a gente faz? Isso aqui é suficiente para ser sal e luz do mundo? Isso aqui manifesta o reino? Isso aqui isso que a gente faz aqui é anunciar o reino de Deus? Nós temos nos empenhado mais no quê? Mais nisso aqui, na questão organizacional, como o autor menciona aí. E temos deixado a ideia de povo em plano secundário. Então, quando você olha para a igreja, você enxerga o quê? Você enxerga povo, família, nação, ou você enxerga uma instituição, uma organização hierárquica, né? Como você enxerga? Então, que imagem nós passamos, talvez para nós mesmos, né? Que imagem temos passado? E essa é a ideia que eu acho que a gente precisa mudar. A visão que nós temos que ter a respeito de igreja. Não que a organização não tenha seus benefícios, né? Obviamente tem. Nós precisamos nos organizar. Mas essa não deve ser a nossa ideia de igreja. Não deve ser. A gente se organiza, né? Temos o templo, temos a hierarquia na igreja, para que as coisas funcionem. Mas quando a gente pensa a ideia em igreja, o que nós devemos enxergar é outra coisa. Nós somos nação santa, povo escolhido, família. É isso que nós devemos enxergar, e não uma organização, Não que a organização não seja importante, não seja útil, ela é, mas não deve ser assim, não deve ser essa imagem que a gente deve transmitir, porque é diferente, tá? E aí o autor diz o seguinte, né? Essas são perguntas de quais as razões, por que será que isso aconteceu, né? Quais as razões, se na Bíblia a ideia de igreja como povo de Deus é evidente em várias passagens bíblicas, a ideia de povo e não de organização, né? Então essas são perguntas de difíceis respostas e que exigem também muito cuidado, prudência e ponderação. E aí ele traz 3 possibilidades porque isso aconteceu, né? Ao longo dos séculos e décadas, porque essa maneira de agir da igreja ela mudou, né? Essa ideia de igreja, por que ela mudou? Então a primeira vem de uma compreensão literalista do termo eclesia, aplicando-o a um local em que acontece uma assembleia,
espaço de culto ou mesmo para a instituição. A segunda está ligada à primeira e tem a ver com o imperativo da prática sobre a reflexão teológica. A separação entre fazer e pensar, a gente separa, né? Fazer e pensar, entre crer e viver. Eu mencionei aqui, né? A terceira resposta é referir-se à igreja como sendo tão somente um conjunto de pessoas, sacerdotes, clero, pastores, líderes, etc., e não a todo o povo da igreja. Então, neste caso, a ideia de igreja fica reduzida à hierarquia, a quem ocupa o poder, ignorando os membros da igreja, o que contraria os preceitos da palavra de Deus. Tá? Na Bíblia, a noção de povo de Deus é iniciada nas narrativas do Antigo Testamento. A primeira referência encontra-se em Gênesis 12, 1 a 3, com destaque para as expressões nação e família, e esta última trazendo a ideia de povo. Faz-se notar que a primeira expressão tem uma conotação sociopolítica, mas ela se completa nas duas outras expressões, família e povo, cuja ideia que prevalece é de parentesco e de relacionamento fraternal e espiritual entre Deus e Israel. Então, o que eu penso é que, o autor já disse aí, né, ao longo do tempo, essa ideia de povo ela se perdeu e a igreja passou a prender-se mais à questão organizacional da instituição e deixou essa ideia de povo relegada a plano secundário, como o autor diz aqui. Quando a gente olha para o povo de Israel, para a nação de Israel, e vê a ligação que eles tinham como povo, todos descendentes de Abraão, e o quanto eles valorizavam aquilo e ainda valorizam, a gente pode ver ao longo do tempo o quantas vezes eles se espalharam pelo mundo e conseguiram preservar toda a sua cultura, valorizando a questão de genética, étnica, sempre valorizaram até os dias de hoje. Então vocês veem que nenhuma outra nação passou por isso. É um milagre, que aconteceu com o povo de Israel, a gente pode dizer. Tantos séculos aí dispersos pelo mundo, e hoje ainda tem, em 1948, a nação de Israel ressurge e o povo de Israel reunido novamente, todos ligados aí pela questão étnica. Então a valorização deles nessa questão de valorizar a origem, isso eu creio que foi transferido para a primeira igreja, a igreja que surgiu ali logo no início. Esse sentimento foi transferido para a igreja, porque a igreja surgiu do meio do povo de Israel. Os primeiros cristãos eram judeus, inclusive Paulo, ele era um judeu, autêntico. Se tem alguém que podia ser chamado de judeu, era o apóstolo Paulo. Então esse sentimento de pertencimento a uma nação, a um povo, foi transferido para a primeira igreja. E os primeiros judeus ali que se converteram, os apóstolos em especial, eles rejeitaram, eles abandonaram aquela ligação abraâmica que eles tinham e passaram a compreender que a nova ligação que eles tinham estavam em Cristo. E aquele sentimento de pertencimento a uma nação que eles tinham, a um povo, eles levaram consigo para aquela primeira igreja. E é algo que eu creio que ao longo do tempo se perdeu. Nós não temos esse sentimento que eu creio que aqueles primeiros cristãos tinham em relação àquele grupo que iniciou a igreja ali, que era de pertencimento a um novo povo, a uma nova nação, a uma nova família. Eu, pelo menos, acho que grande parte dos cristãos não consegue enxergar isso.
que nós pertencemos a um povo escolhido, separado por Cristo, e somos parte de uma mesma família. Isso é que é a igreja. Os irmãos estão conseguindo compreender? Sim? Então isso é que é a igreja. É essa visão que nós temos que ter de igreja. Quando você olhar um irmão na rua, saiba que ele faz parte do quê? Da sua família. Por isso nós utilizamos a expressão, irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, somos irmãos. Temos total liberdade de um para com o outro. É algo que tem se perdido, eu acho. Eu acho que tem havido um distanciamento de nós irmãos aqui. Nós não temos essa liberdade. Ninguém abre essa liberdade, né, mano? Deveria. É Bíblia. Isso é Bíblia. Fazemos parte de uma mesma família. Essa é a ideia que devemos ter sobre família, sobre igreja. Isso vem, como o autor diz aí, desde o Antigo Testamento. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja, o povo de Deus. A igreja, na perspectiva do Antigo Testamento, tem a ver com a ideia de povo de Deus, cuja referência está atrelada ao Israel físico. Essa compreensão esteve presente nos escritores do Novo Testamento. E eles, então olha só, essa ideia, essa compreensão, esteve presente nos escritores do Novo Testamento. E eles, segundo Gruden, falaram do povo de Israel como uma igreja do deserto. Confirma-se a partir de Israel que Deus criou um povo para si mesmo. No Novo Testamento há uma mudança significativa na ideia de povo e na compreensão do conceito de povo. Um novo povo é o conceito fundante e especial e que tem a ver com a igreja. Portanto, o povo de Deus passa a ser a igreja. Passa a ser a igreja. E a igreja passa a ser o povo de Deus. O próprio Jesus Cristo, segundo Gruden, edifica a igreja e chama o seu povo, cumprindo a promessa de edificar a igreja e de escolher e separar para si um povo. Nesse mesmo sentido, Lade afirma: a igreja é o novo povo de Deus. Então agora nós é que passamos a ser aquilo que aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Israel. Ele é refeito a partir de Jesus Cristo. Agora um novo povo é escolhido, sem ligação étnica, não mais tendo relação com a descendência de Abraão, mas agora ligados por Cristo, ligados por Cristo. E aí, independente de raça, cor, nacionalidade, formamos um povo e somos oriundos de todos os povos, todas as nações. Certo? Vamos dar uma adiantada aí, A igreja é um povo escolhido por Deus, por meio de Jesus Cristo. Sobre isso, Erickson também declara: para Israel, a aliança era a aliança abraâmica. Para a igreja, é a nova aliança, consumada e estabelecida por Cristo. Então a nossa ligação, ela surge a partir de Jesus Cristo. Algo diferente em relação ao povo de Israel, que a ligação ela era em relação à descendência de Abraão, Então vamos continuar aí. A igreja, a aplicação à sua vida. A igreja é o povo de Deus e como tal é fruto da aliança que foi estabelecida por Cristo. Considerando esse privilégio, mas também uma grande responsabilidade, você já parou para pensar no que a sociedade espera de você e da sua igreja? Então, como eu disse lá no início, que imagem temos transmitido?
Que imagem temos transmitido? Então você já parou para pensar o que o povo espera de você como igreja? De nós, né? Espera de você e da sua igreja. Então, como eu disse no início, a nossa responsabilidade é imensa, porque nós somos representantes do reino de Deus nesse mundo, né? E o mundo nos observa e espera de nós. O que eles esperam de nós, né? Temos apresentado para o mundo aquilo que eles esperam, não o que eles aprovam, né? Mas o que eles esperam. É diferente aprovado, né? Talvez o mundo não aprove o bom comportamento da igreja, mas eles esperam um bom comportamento da igreja, né? Um comportamento coerente com a palavra de Deus, tá? O terceiro ponto, a igreja, o corpo de Cristo. Entre as metáforas usadas para descrever a igreja, a metáfora do corpo de Cristo é a que tem primazia. A metáfora do corpo de Cristo, que é uma imagem eclesiológica, possibilita uma visão mais universalista, ou seja, sem distinção, tá? Então essa metáfora possibilita uma visão mais universalista, diferente daquela do povo de Israel, que para pertencer ao povo de Israel, você precisava o quê? Ser descendente de Abraão. Mas com relação à igreja, e utilizando essa metáfora para descrever a igreja, nós percebemos que essa visão possibilita, né, um aspecto mais universalista da igreja, ou seja, sem distinção de raça, de cor, né, de origem étnica, né, como o autor diz aqui, que progenitora ou étnica geográfica do reinado de Cristo sobre todo o universo. É por isso que a metáfora do corpo de Cristo, segundo Lade, é a metáfora mais distinta de Paulo, a qual é utilizada para descrever a natureza e o compromisso da igreja. Então essa metáfora, essa relação que o apóstolo Paulo estabeleceu entre corpo e igreja, ela serve para esclarecer o nosso posicionamento em relação a Cristo, tá? E também em relação à relação mútua que nós devemos ter. É para isso que existe, que foi usada essa metáfora. Em relação a Cristo, qual é o nosso posicionamento? Ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E a nossa relação mútua como deve ser. Então Cristo dirige a igreja, e essa metáfora serve também para descrever a nossa relação, a relação que devemos ter, a nossa imagem que devemos ter um do outro, e a nossa imagem que devemos ter de nós mesmos, como o texto de Coríntios que nós lemos, né? Então a igreja, por ser o corpo de Cristo, todo o propósito de Deus para a humanidade se realiza e se realizará por meio dela. Portanto, sua responsabilidade é tamanha, tá? Mais adiante diz o seguinte: ao considerarmos atentamente a metáfora, a igreja, o corpo de Cristo, qual é o seu significado? Qual é a compreensão adequada desta metáfora? Então, o primeiro significado traz ênfase e o ensinamento de que a igreja é o locus, local, lugar privilegiado das atividades e ações de Cristo. O segundo, então, Cristo como sendo cabeça, a igreja é que manifesta a Cristo. O corpo obedece o quê? A cabeça, não é? O corpo humano, ele não é a cabeça que dirige o corpo, não é por meio do corpo que se manifesta as vontades da sua mente. Assim a igreja em relação a Cristo. A igreja manifesta a Cristo, né? Servindo a Cristo, obedecendo aquilo que Ele nos traz. Nós somos a manifestação de Cristo. O segundo significado refere-se à união de Cristo com o seu povo, sendo aquele líder o cabeça do corpo. O terceiro é que a igreja, o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Eu creio que esse é o que possa trazer mais confusão para nós.
Ninguém rejeita a ideia de que Cristo é o cabeça. Rejeita? Não. Ninguém rejeita a ideia de que nós devemos ser dirigidos por Cristo. Não. Né? Mas a ideia, né, de fazer parte desse organismo talvez nos traga muita confusão. O papel de cada um de nós. Tá? A igreja é uma unidade orgânica em que os que formam essa unidade pertencem não apenas a Cristo, mas também um ao outro. Então, o sentimento que nós devemos nutrir um pelo outro, também, né, além daquele de família que nós vimos aqui, de pertencimento a um novo povo, também é de pertencimento um ao outro, como parte de um mesmo corpo. Então, aquilo que você enxerga no corpo humano, que é utilizado como metáfora, você também deve enxergar em relação à igreja, uma relação de dependência. Então, quando você observa o corpo humano e vê a importância de cada um, talvez você não consiga dar a devida importância a cada parte do seu corpo, mas quando você sofre alguma coisa em qualquer uma das partes, você reconhece a importância de cada uma delas. Por mais insignificante que cada parte do corpo possa parecer, se você sofreu alguma lesão nele, você vai saber que ela é importante, não é? Faça um pequeno corte em qualquer dedinho do seu pé para você ver o que vai acontecer. Todo o seu corpo vai sofrer, né? Você machucar uma unha aí, aquilo vai te trazer um transtorno muito grande, né? Eu machuquei eu estou com um probleminha aqui no meu dedo esquerdo do pé, o meu joelho direito está doendo. Por quê? Porque eu estou evitando usar esse pé esquerdo e me apoiando só na perna direita. E isso vai começando a trazer prejuízo. Então todo o corpo começa a sofrer. É essa mesma ideia que a gente tem que ter uns dos outros. Independente da posição que cada um ocupa, cada um tem a sua importância, o seu papel no corpo de Cristo. E cada um deve ser valorizado, precisa ser valorizado. Então a metáfora de corpo de Cristo serve para nos clarear essa ideia que devemos ter de um em relação ao outro. Às vezes a gente menospreza, né? O irmão está sofrendo ou se afastou da igreja, a gente menospreza, talvez pela influência que ele exerce no meio, a gente considera que seja pequena, mas não deveria, né? É diferente às vezes quando o irmão sofre alguma coisa ou quando o pastor sofre alguma coisa. O impacto é muito diferente, mas não deve valorizar mais ou menos cada um de nós, por causa da posição que ocupa. Então a metáfora do corpo de Cristo serve para esclarecer isso. Além do sentimento de pertencimento, né, um ao outro, também da importância de cada um de nós nesse corpo, nesse organismo vivo que é a igreja. Tá? Então essa metáfora do corpo de Cristo, ela ilustra bem. Então dessa unidade orgânica e esse deve ser o nosso entendimento, surge que podemos chamar de solidariedade cooperativa ou dependência recíproca entre um componente do corpo e os demais, e entre Cristo e os membros do seu corpo. Eu ia falar que as funções, no caso que você colocou, do corpo, por exemplo, a pessoa é um músico, o outro é um pastor, o outro é um diácono, enfim, o corpo de Cristo como igreja, ele precisa ser visto dentro da estrutura humana, do corpo da pessoa, com grau de importância. Por exemplo, um pianista, a parte mais importante do corpo dele é o ouvido e a mão. O violonista é o ouvido e as mãos dele, porque mesmo que ele tenha uma deficiência das pernas, ele vai continuar tocando violão perfeitamente e tendo um bom ouvido, apesar de Beethoven era surdo. Mas ele só precisa ser visto dessa forma, mas pensando, entendendo que não importa a sua função na igreja, no
menospreza o outro que não tem a função nenhuma, não. Porque diante de Deus somos todos corpo. Fazemos todos parte do mesmo corpo. É isso que Paulo está nos auxiliando aí. Então não pense que a outra pastor é melhor do que o fulano que toca, de maneira alguma. Talvez ele tenha uma função que tenha para aquele momento um destaque maior, mas não existe diferença, né? não existe diferença. Não pode tratar com diferença, né? Mesmo porque a gente não conhece o coração de ninguém, né? Isso aí. A gente não sabe espiritualmente como se encontra cada um de nós, né? Não é porque está aqui em cima desempenhando uma função, né, de destaque, é que aquela pessoa está realmente bem. E não é porque a pessoa está sentada muitas vezes de forma bem discreta que a pessoa tem menos importância espiritual. Às vezes tem muito mais, né? O suporte espiritual às vezes está justamente naquela pessoa ali. Então é isso que a gente precisa levar em consideração, né? Porque a gente não conhece o coração, mas Deus conhece, né? E cada um tem a sua importância. Eu gostaria de ter tratado de uma outra parte da lição aqui, mas infelizmente o tempo não deu. Pode seguir. Pode seguir? Então eu vou até voltar um pouquinho aqui, que na página 198, aí no último parágrafo, que diz o seguinte: a igreja, por ser o corpo de Cristo, todo o propósito de Deus para a humanidade se realiza e se realizará por meio dela. Portanto, sua responsabilidade é tamanha. A igreja é guardiã da mensagem do reino. Em outras palavras, isso significa que a igreja tem autoridade espiritual. Nós é que somos responsáveis. Então a autoridade espiritual está conosco, com a igreja, né? Metaforicamente, a igreja possui a chave do reino, podendo e pode ligar ou desligar na terra. É esse ponto complexo aqui que eu queria tentar falar alguma coisa, né? Então, podendo e pode ligar ou desligar na terra e no céu, tá? Observando o texto de Mateus 18, de 18 a 20, bem como o contexto em que está inserido a igreja e é autoridade e deve estar no comando das coisas deste mundo. A igreja ocupa lugar de vanguarda, tá? Então, o que significa isso, né? Ter autoridade espiritual, poder de ligar e desligar no céu, né? O que a igreja ligar na terra será ligado no céu, desligar aqui será desligado no céu. Eu creio, então eu não sei se eu vou conseguir esclarecer bem para os irmãos o que eu entendo sobre isso, né? Pois os universitários aí podem me ajudar. A posição da igreja nessa questão espiritual, né? O que significa ligar ou desligar? Eu creio que esse ponto aqui, ele desmonta qualquer argumento daqueles que defendem a ideia de que a igreja é dispensável. Eles podem viver a sua vida afastados da igreja, né? Eu acho que o texto aqui não quer dizer, obviamente, né, que a igreja pode mandar alguém para o céu ou para o inferno. Não é isso. Mas eu creio que esse texto está querendo dizer o seguinte: estar conectado a uma igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, né, a própria descrição, a própria metáfora usada de corpo, eu acho que ela indica isso. Ela desmonta o argumento de quem quer defender a ideia de que pode ser igreja isolada, né? Essa ideia de que a igreja pode ligar ou desligar significa, né, que eu entendo, que estar ligado a uma igreja é o que te garante estar ligado no céu. Obviamente, você só pode estar ligado a qualquer coisa no céu se você fizer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E se você está desligado do corpo de Cristo, automaticamente você está desligado do céu. É uma questão óbvia. Você faz parte do corpo de Cristo. Como é que você pode viver separado, né? Se eu deceparo um dedo aqui e deixar ele aí, embora para minha casa, o que eu posso dizer sobre ele depois? Que ele se perdeu, né? Ele vai morrer.
ele está condenado, né? Porque o corpo, ele se separou do corpo, né? A mesma ideia que nós devemos ter em relação a isso. Se você acha que você pode se desligar da igreja e continuar ligado no céu, você está completamente equivocado, né? O texto ele vai aparecer no contexto que Jesus Cristo está falando sobre disciplina, né? E uma outra realidade desse texto que marca a autoridade espiritual da igreja, conforme você falou, não tem nada a ver a ideia que alguns colocam que você tem o poder, a igreja tem o poder de mandar ou não a pessoa para o céu. Não é isso. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando, tratando o indivíduo membro do corpo de Cristo, nas questões disciplinares, conforme foi mencionado. E uma outra ponto importante, esta semana foi falado na live de missões nacionais, que é da Igreja Multiplicadora, que não existe cristão que não esteja ligado ao corpo de Cristo. Então, se a pessoa ela diz que ela está em comunhão com Deus, mas não precisa de igreja, ela está completamente equivocada. Porque hoje criou-se os igrejados, que creem plenamente que ele pode, não estou bem com Deus. Hoje, normal, a gente quando vai visitar uma pessoa que não está vindo da igreja, eu não vou na igreja, mas eu estou em comunhão com Deus. Isso é só na cabeça dele, só na cabeça dele. Respeita, amém, tudo bem, está em comunhão com Deus, amém, vou entrar no mérito, mas ele não está cumprindo a missão, ele não está cumprindo os propósitos de Deus, que é a edificação da igreja, ele não está em comunhão com a igreja. Então, há um monte de textos bíblicos que esclarece e mostra para ele que ele está errado, mas a gente deixa a pessoa, ele segue em frente, achando que ele está bem. E um outro ponto importante, quando nós mencionamos na ceia, a pessoa precisa participar da ceia, ele precisa estar em comunhão com a sua igreja local. E, quer dizer, o princípio da comunhão, o princípio da celebração, é a pessoa estar em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, que é exatamente isso. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a lição 36. Espero que os irmãos tenham compreendido. Tá? Eu gostaria de fazer uma pequena consideração aí com relação de nós entendermos igreja. Muitas pessoas entendem igreja como esse corpo aqui, esse corpo físico. Mas o próprio termo igreja significa estar lá fora. E essa ligação de nós, igreja, que somos, que vamos levar a missão de anunciar o Evangelho para essas pessoas, faz com que essas pessoas se liguem ao corpo de Cristo. Por isso é interessante nós entendermos que terminou o culto aqui e acabou. Não. Aqui nós viemos ouvir a palavra, nós viemos aqui para nos alimentar. Agora, o nosso papel é fazer com que essa igreja cresça lá fora. Porque se nós pensarmos assim como um edifício, nós vamos estar engessados aqui dentro. Por isso que nós, como cristãos, que somos fiéis ao Evangelho, devemos pensar que o nosso papel é lá fora. Exatamente, é vir lá fora, né? O autor tratou aqui, né, dessa questão. Às vezes nós somos, até mesmo, nos enganamos a nós mesmos. Quando nós declaramos aí na frente, nós somos uma igreja missionária. Eu vou considerar uma igreja missionária se eu não cumpro a minha missão. Eu acho que a gente não é que a gente até sabe, mas nós nos satisfazemos com esse modelo, né? Esse modelo muitas vezes é suficiente para nós, mas o principal é ser igreja lá fora, né? Não é ficar preso à instituição, não. Tá? Então, meus irmãos, essa foi a lição 36, vou encerrar.